Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, diz para nós bem assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que se a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste de esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao Apocalipse, nós vemos, a começar pelo capítulo 1, diz: Conheça tuas obras, no versículo 2, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. E aqueles que declaram apóstolos não são, e achaste eles mentirosos. Tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, vem a ti e do seu lugar moverei o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, diz a Bíblia Sagrada: Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Linda a história. Essa palavra do Senhor. O versículo 1, ele mostra por quê? Para nós. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve ao anjo da igreja. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A igreja de Éfeso era a igreja de Deus plantada pela fé do evangelho da água e do Espírito que Paulo pregava. Você vê a carta aos Éfesos. Os 7 candeeiros de ouro, nessa passagem, se refere às igrejas de Deus, os ajuntamentos daqueles que creem no evangelho da água e do Espírito, e as 7 estrelas que se refere aos santos de Deus ali naquele lugar. A frase, quando diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, significa, em outras palavras, que o próprio Deus segura e usa seus servos e alimenta a igreja e mantém a igreja com seu espírito. Nós devemos perceber que o que Deus falou para as 7 igrejas da Ásia, através do seu servo João, também está endereçado para todas as igrejas dos dias de hoje, que agora estão enfrentando o fim dos tempos. E nós vemos, através das suas igrejas de Deus, seus servos, que ajudam, trabalham na obra, Deus fala conosco e nos diz como superar as provações e tribulações que nos esperam. Nós devemos vencer Satanás ouvindo e crendo na palavra de Deus no Apocalipse. Deus fala para todos da sua igreja. Então nós vemos aqui também, versículo 2, conheça tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que tem suportado, não pode suportar homens maus, cruéis, apóstatas, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O Senhor qualificou a igreja de Éfeso pelas suas obras, pelo seu labor, pela sua perseverança, pela sua intolerância ao mal e por provar e revelar os falsos apóstolos, os falsos ministros.
Nós podemos perceber nessa passagem como era grande a fé e a dedicação da igreja de Éfeso. Mas devemos perceber que mesmo tendo sido bom o início da sua fé, ela decaiu, ela esmoreceu e mais tarde então se tornou inútil. Nossa fé deve ser a verdadeira fé que começa e firme permanece e da mesma forma até o fim. A Bíblia diz o quê? Aquele perseverar até o fim, esse será salvo. Mas a fé do servo da igreja de Éfeso não era assim. E por isso a igreja foi duramente advertida por Deus de que ele moveria o seu candeeiro do lugar. Quer dizer, tiraria o brilho do Espírito Santo. Como a história da igreja revela, as 7 igrejas da Ásia Menor estavam fadadas a terem seus candeeiros removidos. Nós devemos aprender com as lições da igreja de Éfeso e lembrar que nossas igrejas devem ser aprovadas por Deus, fundamentadas na fé do Evangelho da Água e do Espírito, e também lembrar que devemos nos tornar servos de Deus que mantém nossas igrejas por essa fé. Essa fé quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Então nós vemos o versículo 3, e quando a Bíblia mostra para nós: tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Nosso Senhor olha para todas as suas igrejas e sabe bem como os seus santos trabalham pelo seu nome. Mas os santos da igreja de Éfeso, eles estavam esquecendo da sua primeira fé e começaram a cair em caminhos errôneos, caminhos errados, e misturando o evangelho da água do Espírito com outras crenças mundanas, pagãs, e isso entristeceu a Deus. O versículo 4, quando a Bíblia mostra para nós: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos e irmãs, que tristeza. As obras da fé dos servos dos santos da igreja de Éfeso era tão grande que o próprio Senhor elogiou por suas obras, labor e perseverança. Eles testavam e também descobriam falsos apóstolos. Eles repreendiam. E eles perseveravam e trabalhavam pelo nome do Senhor e também não deixavam esmorecer e desanimar. Mas no meio dessas obras, eles perderam o mais importante de tudo. Eles deixaram o primeiro amor dado por Jesus Cristo. A Bíblia diz que eu posso fazer tudo, 1 Coríntios 13, mas se eu não tiver amor, nada adianta eu fazer. O que significa isso? Significa, irmãos, que eles falharam em guardar o evangelho da água do Espírito, que permitiu que eles fossem libertos de uma só vez por todos os seus pecados pela fé no Senhor. Irmãos e irmãs, nós como igreja, qual é a nossa postura? Como Deus olha para nós? Como que Deus está nos enxergando? Qual é a nossa postura? Deus está aprovando ou reprovando a nossa postura na nossa caminhada de família? Nós como pai de família, a igreja de Deus só pode ser plantada na fundação da palavra do Evangelho, da água do Espírito. Existem muitas pessoas nos dias de hoje e na igreja primitiva que pensam que é suficiente crer em Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira, para serem salvas, que não vêm porque devem crer no Evangelho da água do Espírito. Mas crer em Jesus e ignorar o Evangelho da água do Espírito dado por Deus é uma fé errada. Aqueles que creem no Senhor apenas com uma mera prática religiosa, sem inspiração, sem arrependimento, sem postura por base da palavra, se tornarão inimigos de Deus. E é por isso que o Senhor repreendeu e admoestou os seus servos da igreja de Éfeso para se arrependerem da sua fé errada e retornarem para a fé primeira e verdadeira, e para que essa primeira fé que eles tiveram quando ouviram o Evangelho da água do Espírito pela primeira vez. Há uma importante lição para nós nessa palavra, irmãos e irmãs. Se uma igreja de Deus cai na sua fé no Evangelho da água do Espírito, Deus não a chamará mais de sua igreja. E é por isso que o Senhor diz que ele removeria o candeeiro do lugar e daria para os crentes no Evangelho da água do Espírito e tiraria a luz do Espírito Santo caso a igreja não tivesse numa posição.
Uma igreja que abandonou e não prega mais o evangelho da água do Espírito não é uma igreja de Deus. É importantíssimo lembrarmos para que nós percebamos que crer, defender e pregar o evangelho da água e do Espírito é muito mais importante do que qualquer outra obra. A Ásia Menor, onde as 7 igrejas citadas estavam localizadas, agora era uma religião de muçulmanos. O Senhor, portanto, removeu o candeeiro, a unção do Espírito Santo. Essa palavra, irmãos e irmãs, devemos tomarmos posse dela e não aceitarmos mentira no meio do evangelho. Temos a luta contra a mentira. A mentira é destruição contra o evangelho. Os crentes, os servos de Deus, devem conquistar e vencer seus inimigos, palavra de Deus e o evangelho da água do Espírito. O Senhor disse a sua palavra: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É a palavra. Deus dará frutos da árvore da vida para os vencedores, para os fiéis, para aqueles que não se contaminam com o mundo. Mas vencer significa o quê, irmãos e irmãs? Nós temos que vencer com a nossa fé. É totalmente diferente da vida natural. Aqueles que não creem no evangelho da água do Espírito, essa palavra, ele não pode ver o reino de Deus. Os crentes devem se empenhar constantemente nas batalhas espirituais, encher do poder de Deus, encher da armadura de Deus, encher da potência da unção de Deus. E assim também nós vemos que aqueles que aderem à mentira, você deve ter cuidado para você não contaminar e falar as mesmas linguagens, aceitar a mistura no meio dessa palavra. Você deve entrar na batalha pela sua fé. Também deve dar toda a glória a Deus e viver uma vida de vitória com a sua fé no evangelho da água e do Espírito. E apenas irmãos e irmãs, aquelas que com a sua fé, na verdade, na palavra de Deus, vencem e vencerão os seus inimigos na luta e estarão aptos a viver novo céu e também nova terra, dada por Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a você. Oro nessa pouca palavra, Senhor, essa vida que recebe essa palavra, ela vai ouvir essa palavra, ela vai despertar do sono espiritual, ela não vai permitir a mentira, essa pessoa vai arrepender-se, ela vai entregar o verdadeiro evangelho da água e do Espírito e enfrentar todas as obras, até martírio, mas não vai negar a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Pai. Dai a vitória aos teus servos e às tuas servas que estão, meu Pai, batalhando em prol desse evangelho. Dá a unção, dá a graça, dai força, dai coragem, capacitação e faça eles mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.